Como vocês viram no início do vídeo, eu tive que rejogar o jogo inteiro, mais uma vez, por motivo de eu não ter ficado satisfeito com o resultado da minha gravação anterior. Como o jogo ele salva assim que você passa de um act ou de uma fase, não tinha como eu retornar para a fase onde eu estava anteriormente para regravar e tudo mais. Então a única coisa que eu podia fazer era rejogar o jogo inteiro até chegar na fase onde eu havia parado anteriormente. E aí sim eu poderia gravar de novo. Eu percebi que isso era um saco, já que eu já estava fazendo isso pela minha 7ª vez e era bem irritante e tudo mais. De repente eu me lembrei que backups existem e que eu podia simplesmente fazer uma cópia do meu save, passar para uma outra pasta, e sempre que eu precisasse regravar a fase de novo, eu simplesmente copiava os arquivos que eu tinha feito backup, colocava na pasta do jogo novamente. Isso vai ser uma mão na roda e definitivamente é isso que eu fiz. Vamos ao que interessa. Edge Canyon é uma fase que existe, sem dúvida alguma. E a propósito, observe este gif majestoso do Knuckles tirado do Sonic OVA. Está de acordo com a fase que jogaremos hoje. Afinal, Edge Canyon, Velho Oeste, Cowboy. Vocês entenderam? Eu acho, espero, mas provavelmente entenderam. Mas, pois é, Edge Canyon tem um problema, mais especificamente no Act 2, e este problema tem a ver com lag insuportável, para variar. E perdão pela tosse, minha bronquite ainda permanece, provavelmente eu vou ter que pausar esse vídeo diversas vezes para assar o nariz, mas não tem pra onde fugir. Mas pois é, Edge Canyon Act 2 é um problema, eu sinceramente não sei como resolver esse problema do lag ainda. Então meu plano aqui é gravar o Act 1 inteiro primeiro, e aí quando chegar no Act 2 eu vou simplesmente pausar o vídeo e ver o que eu faço para resolver o problema. Porque convenhamos, seria injogável gravar aquilo, e sem contar que seria a coisa mais chata do mundo assistir um slideshow, apresentação de PowerPoint. Então, a propósito, Tails cometeu suicídio, mas cá está Tails novamente. E observem esta incrível referência a Papaléguas logo de cara, pois haverá muito disso nessa fase. E a propósito, tem que ficar de olho na quantidade na quantidade de espaço que essa gravação está ocupando, porque eu estou com míseros 2 GB livres e eu estou morrendo de medo de acabar perdendo esta gravação. Mas, pois eu ia morrer ali, mas Tails me ajudou e me capturou no meio do ar. Mas, pois Edge Canyon é aquela típica fase de deserto do Sonic. Não que existam muitas, se for parar para analisar, porque Sonic 2 deveria ter uma fase de deserto, Sonic CD também, mas a de ambas foram descartadas, se não me engano. A única fase de deserto dos jogos clássicos do Sonic que sobrou de verdade foi a Sandópolis do Sonic 3. Sonic Mania eu não conto como um jogo clássico, tão bom quanto o jogo clássico, se assemelha a um jogo clássico, mas não é um jogo clássico, não foi lançado na época. Acho que vocês entendem isso. Mirage Saloon não conta, infelizmente. Então da trilogia original do Sonic, não trilogia, mas Sonic CD existe, então não sei se seria uma trilogia, eu não sei como seria uma trilogia versão 4. Então, Sonic CD existe, então não é uma trilogia. Mas dessa quadrilogia, eu inventei essa palavra agora, não sei se ela existe.
apenas Sandópolis é uma fase de deserto que existe nos jogos clássicos do Sonic, lógico. E é basicamente isso. E a propósito, uma coisa que eu esqueci de citar nos vídeos anteriores é que esse jogo, além de ter diversos caminhos alternativos, e ok, eu errei aquilo, eu quero aquela vida, Tails apareçam. E além de ter diversos caminhos alternativos, esse jogo ele também é lotado de caminhos exclusivos para cada personagem. Então, não quero esses coisas. Então, se você estiver com Knuckles, você vai conseguir acessar caminhos que o Sonic ou o Tails não conseguem acessar. E isso é bem interessante, me lembra bastante o esquema que, ok, eu deveria ter passado ali rápido, mas não deu certo e a propósito eu quase caí. E meu fim seria igual ao do Tails naquele momento. Mas isso me lembra bastante o esquema de como funciona o Sonic 3. E perdão pelas tosse, eu simplesmente não consigo controlar. Me lembra bastante como funcionava no Sonic 3, o que é algo positivo, é lógico. Sonic 3 para mim é o melhor jogo da era clássica do Sonic, junto com o Sonic CD. Jogos esses que eu com certeza vou trazer Let's Play aqui no canal em algum momento, mas eu tô simplesmente esperando o Sonic Origins sair e tudo mais, porque é a coisa certa a se fazer. Vai vir um widescreen, vai vir 16:9, provavelmente vai ter conteúdo novo, imagino, sem contar que é o post do Christian Whitehead, se não me engano, então vai ter caminhos alternativos. Então vou simplesmente esperar, é a coisa certa a se fazer, sem dúvida alguma. E a propósito, o Tails ficou colado na tela naquele momento. E acho que eu desço aqui, não tenho certeza. Mas sobre o lag, eu antes de começar a gravar, eu testei para ver se poderia ser algo envolvendo o modo OpenGL, mas aparentemente não. Mesmo colocando o modo software, nada muda, continua o mesmo lag. E isso é bem triste, sem dúvida alguma. E eu tenho que... Ok, uma coisa que eu havia esquecido de citar anteriormente, como 90% das coisas que eu estou falando nesse vídeo, é a existência de buracos negros neste jogo. Pois cada fase desse jogo contém um buraco negro no topo do Skybox, que é um bug, lógico. E menos a Green Flower, porque ela tem aquele sistema de nuvens que se mexem, e por alguma razão aquilo anula completamente a existência desses buracos negros. Mas eles são uma coisa que existem em todas as outras fases, eu acho. Não tenho certeza sobre a Red Volcano, mas a gente vai ver isso mais pra frente. E eu voltei pra esse lugar novamente, eu estou confuso. Pra onde isso me leva afinal? Isso me leva pra cá, então... Não, a propósito, não, essa não é a palavra que eu queria utilizar. Isso dá um loop, então não ajuda em nada. Eu acredito que eu tenho que descer aqui, mas eu estou confuso. Pois buracos negros, eles existem. Segundo essa mola, eu acho que eu tenho que vir pra cá. Não, pra cá foi onde eu peguei a minha vida, se não me engano. Descendo pra cá, eu simplesmente venho aqui. Que tem esse lugar. Eu estou 100% confuso nesse momento. Peço perdão a quem provavelmente deve estar gritando nesse momento. Deve estar gritando no vídeo falando: o caminho é para aquele lugar e você é muito cego e tudo mais. Mas
Eu simplesmente não estou enxergando. Isso tá um problema. Essa tartaruga ela é chata. Pois é, eu vindo ali, eu teria que descer aqui supostamente, não é? Creio eu. Aí eu desço aqui, mas indo pra lá eu simplesmente dou uma volta. E a Tails me leve para cima. Mas pois é, continuando o que eu estava falando sobre os buracos negros. Pra cá, sem dúvida alguma. Eles... Lógico que supostamente ninguém deveria estar vendo eles. Mas como eu sou uma das pessoas que deixam o modo orbital look ativo e utilizo com frequência o modo primeira pessoa, então eu sou um dos privilegiados que sabem da existência dos buracos negros. Não privilegiado porque eu acompanho bastante os fóruns do Sonic Roll Blast 2 e eu sei que tem bastante gente que também utiliza o Orbital Look e tudo mais. Inclusive tem muitas pessoas que querem que isso seja ativo, seja ativo por padrão no modo Vanilla. A propósito, vejam como eu pulo toda essa sessão gloriosamente com Tails, mas é algo que sem dúvida alguma eu aprovo de deixar ativo por padrão, porque ele é algo bem útil. E é bem útil para saber onde o Sonic está caindo. Então, não é só eu que sei da existência de buracos negros. E falando em fóruns de Sonic Roll Blast 2 e todo esse esquema, eu ia falar sobre o meu vício em Sonic Roll Blast 2 Kart, mas infelizmente isso vai ter que ficar para a próxima act, que eu nem sei se vai está no mesmo vídeo, porque eu não sei se eu vou conseguir resolver o problema logo agora, mas se eu conseguir, méritos para mim, e provavelmente você estará assistindo a Act 2 nesse mesmo vídeo, o que é algo positivo sem dúvida alguma. Então, e você vem aqui que eu quero te matar. Vem aqui. E o que? Eu quero te acertar. Este Badnik de avião. Eu matei ele. Se eu matei eu não vi. Mas ok. Mas é basicamente isso. Se eu conseguir resolver, eu volto neste mesmo vídeo. Ok, após eu colocar meu cérebro funcionar por um tempo, de repente eu me lembrei que resolução existe e que eu posso alterá-la no menu do jogo. Quanto menor a resolução, menor o uso da CPU e consequentemente menor é o lag. E por alguma razão eu não havia pensado nessa ideia antes, tipo, era a coisa mais óbvia do mundo, tava estampada na minha cara praticamente esse tempo inteiro, e deveria ser a primeira ideia que eu deveria ter tido, mas não. Meu cérebro simplesmente removeu resolução da minha mente e eu só tive essa maravilhosa ideia agora, mas o que importa é que aparentemente eu tenho uma solução. E a propósito, Knuckles continua removendo e colocando seus óculos sem parar. Knuckles, é melhor você parar porque provavelmente você vai ter alguma cãibra e não vai ser uma coisa muito bonita de se ver. Mas vamos ao que interessa, vamos testar isso na prática. Eu ainda não testei, eu não sei se vai funcionar de fato. Acredito que sim, apesar de que alguns jogos costumam não afetar muito a performance, mas a grande maioria afeta, e acredito que vai funcionar aqui também. Até porque eu tenho uma certa memória de já ter alterado a resolução desse jogo em alguma vez, não lembro para qual propósito, mas eu me recordo de coisas envolvendo performance ter acontecido.
Mas eu espero que funcione e tudo mais. Yeah. Com certeza o jogo vai ficar horroroso de feio, mas infelizmente essa é a única forma que eu tenho de gravar o vídeo no momento. Provavelmente até o final desse ano eu mude meu setup, melhore tudo e tudo mais. Mas por enquanto eu terei que lidar com um pouco de lag. De fato. Tipo, o lag não cessou de existir, mas sai da tudo. Ok. Mas tipo, 80% do lag que existia antes simplesmente se foi, então não é mais um show de slide, não é mais uma apresentação de PowerPoint. Isso é um ponto positivo, sem dúvida alguma. Uma coisa que eu não aprovo, no entanto, é que a sensibilidade do mouse foi por o espaço. Acho que isso é devido a o mouse agora ele tem bem menos caminho para percorrer de um canto da tela para o outro, então é compreensível e isso é aceitável. Uma coisa que eu havia esquecido de mostrar é que esse mod ele tem Super Peel Out, que é uma coisa que existe sem dúvida alguma, apesar de que eu não gosto de utilizar ele porque às vezes não funciona nas rampas, então eu prefiro continuar com o Spin Dash. Mas o que eu estava falando no vídeo anterior era sobre o meu vício em Sonic Roller Blast 2 Kart. E a propósito, Sonic Roller Blast 2 é uma palavra tão grande, tipo, eu vou simplesmente abreviar para SRB2 porque é bem mais fácil de falar, exige bem menos palavras e tudo mais. Então, simplesmente isso. Mas eu tô completamente viciado em SRB. Já ia eu falar Sonic Roller Blast novo. Mas viciado em SRB2 Kart. Aquele jogo tá me consumindo. E eu já havia dito no vídeo da Deep Sea, se não me engano foi o terceiro. Não, o terceiro vídeo. O terceiro vídeo foi o do Castle Eggman, que foi o vídeo anterior. Minha memória é de peixe, peço perdão. Foi no segundo vídeo eu havia citado que ia trazer vídeos do Sonic, do SRB2 Kart, porque aquele jogo é incrível e tudo mais, e acredito eu que é um bom conteúdo, então vale a pena trazer. Sem contar que é bem engraçado, então vai ser interessante trazer aqui pro canal, e é uma coisa que sem dúvida alguma eu vou fazer. Que essas tartarugas são as coisas mais irritantes do mundo. Mas provavelmente eu vou fazer uma gameplay agora há pouco do SRB2 Kart e postarei em algum dia por aí. Mas basicamente isso. E a propósito, observem este bug causado pelo OpenGL. Pois e acho que isso é uma boa oportunidade para mostrar para vocês o modo software, que eu não mostrei aqui ainda e acho que vale a pena mostrar. Pois esse praticamente é o jogo Vanilla. Ele é bem mais baseado em sprites e tudo mais. Esses sprites do Sonic e do Tails não são os originais do Vanilla, eles são do mod. São bem legais por sinal. E observem como o bug simplesmente desaparece. Pois e esse modo ele meio que distorce a tela e tudo mais, porque lembram quando eu falei que esse jogo ele utiliza a engine do Doom? Pois aqui vai uma breve explicação. A engine que é utilizada em Doom não é um 3D de verdade, é tipo um ilusionismo que os desenvolvedores fizeram para dar uma ilusão de que o jogo é 3D, mas na verdade é um jogo 2D. Eu não sei muito sobre o assunto, eu tô falando por falar, mas
pelo que eu me lembro era basicamente isso, era uma simulação tipo de um 3D, mas é um 3D fake. E por conta disso existem algumas distorções de perspectiva, então tipo quando você olha para cima o jogo simplesmente morre praticamente. Sem contar que o modo Orbital Looking aparentemente não funciona nesse modo, então é basicamente isso. E o modo OpenGL simplesmente torna tudo 3D de verdade, então aí sim você consegue analisar, por exemplo, o buraco negro no topo do Skybox. Porque, eles existem justamente porque o modo vanilla do jogo é o modo software e não o modo OpenGL. E cá está o bug novamente. E eu queria pegar esse monitor, mas eu não faço a menor ideia de como eu pego ele. Tem alguma entrada aqui por trás? E a resposta é não. E a propósito, eu tenho que ficar de olho na quantidade de espaço que este vídeo está ocupando, porque ok, isso foi morte, isso foi triste, bem triste, porque eu estou com medo de perder este vídeo. Mas aqui era a parte que tinha no trailer da versão 2.2. Eu lembro que eu ficava tipo assistindo aquele vídeo, aquele trailer todos os dias, porque era simplesmente maravilhoso demais para acreditar. E agora, cá estou eu jogando e eu tenho mais certeza ainda de que esse jogo é incrível. Mas, basicamente isso. Pausa para só o nariz porque a bronquite ainda existe. Ok, nariz assoado oficialmente. Aliás, observem esta cara super animada do Tails sobre essa incrível aventura. Pois essa fase não... Ok, eu apenas voltei. Sério? Eu não tava com anel? Porque isso foi bem triste. Mas essa fase ela costumava não ter um Act 2. O Act 2 veio na versão 2.2 e a propósito tem vários 2 nessa minha frase. Por muito tempo foi apenas um Act só. E mesmo assim a Act 1 era completamente diferente do que a gente tem agora. E essa tartaruga é tão chata. Por favor, simplesmente morra. Eu ainda não estou satisfeito com a sensibilidade desse mouse, eu vou alterar. Mas, não costumava ter o ato 2 e o ato 1 era completamente diferente. E lógico que nessa versão eles deixaram tudo 1000 vezes melhor. E deram mais personalidade pra fase e tudo mais. Coisa que eu aprovo sem dúvida alguma. E a propósito eu tenho que ir pra lá, se eu não me engano. Mas pra isso eu preciso de fato pegar um impulso dessa mola. E isso foi perigoso. Mas esse jogo ganhou músicas novas e tudo mais. Melhoraram bastante. Como eu já havia explicado no primeiro vídeo, não tem por que eu me repetir aqui. Mas vai ter outra sessão desses carrinhos de mina que vai exigir um pouco mais de agilidade e precisão. Então ainda bem que eu meio que memorizei ok, isso foi ridículo. Eu meio que memorizei os caminhos que eu tenho que tomar com carrinho de mina, então acho que não vai ser um problema. Pausa para só o nariz. Nariz assoado com sucesso. A propósito, observem como de fato agora o jogo se parece com um jogo de Saturn. Agora tipo de verdade. Esses serrilhados, tudo se assemelham bastante. E uma coisa que, Tails, não me leve para onde eu não gostaria de ir. Mas
uma coisa que eu amo sobre esse jogo é a ambientação dele. Tipo, simplesmente observem esta paisagem retrô e tudo mais. Tipo, os desenvolvedores eles meio que deram bastante atenção para a ambientação desse jogo. E é algo que eu sem dúvida alguma aprovo. E outra coisa que eu sem dúvida alguma aprovaria era se eu conseguisse saltar diretamente neste tornado. E eu aprovo isso. Ok. Às vezes eu simplesmente gosto de parar para analisar a ambientação. E para onde é que eu vou agora? Acho que é pra lá. Vou simplesmente usar o Tails aqui. E qual era a razão da existência daquele tornado? Eu não faço a menor ideia. Mas como raios eu vim parar pra cá de novo, por aqui de novo? Ou melhor, como raios eu vim parar aqui de novo? E a propósito, o carrinho de mina não tem um chão, então, Sério, como é que eu fui parar lá atrás? Eu não faço a menor ideia. Mas, o que eu tava falando é que às vezes eu simplesmente gosto de parar pra analisar a ambientação do jogo e tudo mais, porque Sonic não é só correr e ir pra frente ou sei lá, ir pra direita igual nos jogos clássicos. Eu acho que vale bastante a pena analisar as paisagens e tudo mais. Isso foi morte, isso foi ridículo. Eu queria desviar daquela bomba e eu fracassei completamente. E a Tails simplesmente me ajude aqui. Eu não quero ter que pegar essa plataforma de novo porque ela é extremamente lenta. Mas aqui tem que ser bem rápido porque essas bombas elas vão explodir e não vai ser legal. Mas é disso que eu falo. Paisagem retrô e tudo mais, eu gosto bastante e eu aprovo sem dúvida alguma. Porque Sonic não é simplesmente pra frente. Mas acho que daqui a pouco a sessão que eu falei de carrinho de mina, na verdade acho que vai ser agora. Exatamente. Mas mais uma pausa para passar o nariz. Ok, provavelmente eu tinha esquecido de ativar a música do jogo mais uma vez para variar. E eu vou ter que tentar resolver esse problema porque é bem irritante e frequentemente eu acabo me esquecendo e não ativo o áudio e tudo mais. Mas pois essa parte aqui eu costumava morrer bastante porque ela é bem confusa, principalmente na parte que vai exigir pulo daqui a pouco, porque eu não sabia que dava para pular com esse carrinho. Então aqui eu morria constantemente e era uma coisa bem chata. Mas acho que a fase já praticamente acabou. E a propósito, observem aquele trem, e é lá que a gente vai ter o chefe, que inclusive o chefe é o Fang, que é um dos meus personagens favoritos da franquia inteira. Então, sem dúvida alguma, eu aprovo a presença dele aqui nesse jogo. Mas uma coisa que eu não aprovo, infelizmente, esse chefe. Ele é extremamente irritante e extremamente complicado, apesar de eu gostar bastante do Fang. E apesar de que eu gostaria muito que ele voltasse pra série. Uma coisa irritante é que ele dá esses tiros e você não consegue sair do ar. Isso é bem chato e bem irritante. Mas esse chefe me lembra bastante aquele chefe do Crash 1 e 2. Acho que era o Hyper-U o nome dele, não tenho certeza. Que ele também tinha esse esquema de pular e soltar bomba e tudo mais. E eu perdi aquela oportunidade, isso foi bem triste. Mas, ok. E me lembra bastante aquele chefe. Mas, vamos continuar no ritmo. Eu estou indo bem. Acho que aqui... Não, falta mais uma pancada pra
para o trem se abrir e tudo mais. Ok, coisa irritante aconteceu, eu preciso de anel. Nós continuamos no ritmo que estamos. Acerta, não deu tempo. Tails, sai da minha frente, eu preciso enxergar. Ele vai tirar, ele vai dar risada e você bate. Mais? Ah, tá. Ok. Mas... continuamos no ritmo, pulando de um lado pro outro. É assim que se vence esse chefe. Ele exige um pouco de... ok, isso foi morte. E isso foi triste. Então vamos tentar mais uma vez nesse chefe. Ainda bem que eles te dão anel aqui, porque senão isso seria a pior coisa do mundo. Mas eu lembro que eu já tinha passado esse chefe de primeira e infelizmente eu não consegui reproduzir isso aqui novamente. Foi uma coisa bem triste. Cadê ele? Ok, eu preciso de anel, preciso de anel, preciso de anel. Pare de dar risada e simplesmente me deixe te vencer. Você é extremamente irritante, apesar de eu gostar de você. E às vezes primeira pessoa é útil, às vezes não, porque assim você às vezes não tem uma visão de onde ele tá e tudo mais, então ok, tem que tomar cuidado com essas bombas que elas te lançam pra extremamente longe. Vamos esperar ele parar. Em algum momento ele vai parar, mais precisamente aqui, apesar de que isso foi quase um fracasso, mas eu consegui. Ok, vamos manter o ritmo. Estamos indo relativamente bem. Eu espero que dê tudo certo. E ok, isso é uma oportunidade. Ok, acho que falta só mais uma pancada, né? São 8, então eu não faço a menor ideia de quantas eu já bati, mas whatever. E ok, aquilo quase deu certo, mas não deu, eu preciso disso não. Isso deu certo, sem dúvida alguma, e isso é o fim? Isso é o fim, sem dúvida alguma. Finalmente eu pude gravar essa fase que eu já estava querendo gravar há muito tempo, mas próxima fase, Red Volcano e Deb.